Então, vocês entrando na minha onda, nas coisas que eu proponho, né? Acho que a gente, como engenheiro, acho que é muito legal a gente ter esses momentos e eu não poderia escolher profissionais mais adequados para estar aqui comigo. Acho que todos fazem parte de uma certa forma, né? Da nossa trajetória e a gente está aí sempre se ajudando. E aí eu queria reunir hoje essa engenheirada aqui para a gente trocar um pouco uma ideia, falar um pouco do nosso lado profissional, né? E aí eu queria começar pela Michelle. Eu queria que tu me dissesse qual a tua formação, hoje, onde é que tu atua hoje, como é que tem funcionado o teu trabalho. Bom, sou engenheira civil. Bom, Michele da Silva Mota Piazzoli é o meu nome. Uhum, Sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Atualmente fazendo um MBA em gestão ambiental. Sou o atual presidente da ESC, uhum, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos e Engenheiros do Extremo Sul Catarinense. Sou inspetora do CREA de Araranguá. uhum, Atualmente também estou atuando na INGEP, que é o meu escritório, junto com meu marido, escritório de engenharia ambiental, uhum. agora somando engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho. Durante muito tempo a INGEP ficou mais na área de engenharia ambiental. E uns 3 anos para cá a gente Mesclou um começou pouco. a mesclar, né? Eu comecei a entrar de Uhum, pouquinho, assim. Então, agora a gente também atua na parte de engenharia civil, mas na parte de preventivo, uhum, né, preventivo contra incêndio, e também na parte de segurança do trabalho, com assessoria, né. Na parte de engenharia civil, a gente também faz projetos complementares, uhum. hidráulico, hidrossanitário. E na parte de engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho, a gente fica mais na parte de assessoria técnica, perícia judicial, assessoria técnica trabalhista. Uhum. A gente também faz na parte ambiental assessoria para perícias ambientais. E também a gente também dá treinamentos. Legal, legal. A gente faz bastante Tá coisa. com a agenda bem cheia, né? Eu acho que essa parte de preventivo tu também faz ali, né, Giuseppe? Faço também, faço É. também. A Soler hoje, ela tem escritórios do Sombrio. Isso, a gente tá. A Soler já tem 10 anos, né? E a gente Uhum, tá em Sombrio, em Araranguá. A gente começou no Sombrio. E recentemente abriu em Araranguá também, faz uns uhum. 4 anos aí. É só tudo de engenheiro lá. Só eu de engenheiro. Legal. E aí a gente atua. A gente também. Eu também digo que a gente trabalha com serviços complementares, assim, né? Uhum, Que são mais ligados, voltados à área da engenharia elétrica, né? E é a gente trabalha com projetos elétricos em geral, uhum, projetos de entrada de energia, projetos elétricos para loteamento, projetos para raios, projeto solar também, energia solar, e também projetos preventivos contra incêndio. Minha formação é engenharia elétrica, né? Fiz aqui na SATIC em Criciúma e eu também sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, também uhum. sou engenheiro de segurança do trabalho. Fiz aqui na Unesp também. Aqui também. E vocês abrangem qual área, assim, hoje? A Solar pega de cidade até que cidade? Assim, ó, tem alguns. A nossa área é bem ampla, né? Tem alguns serviços específicos nossos que a gente atende uma área grande, assim, que eu digo Uhum, assim. Tem alguns limites, geralmente, quando a gente inicia para fazer alguns projetos, né? Quando a gente inicia fazendo os projetos elétricos, principalmente esse residencial e tal. Agora, tem um tipo específico de projeto ali, que são os projetos de entrada de energia, uhum, que a gente consegue fazer, às vezes, remotamente, por conta de análise digital, a gente ter em tempo real a análise da rede de distribuição das concessionárias, Uhum. e isso a gente faz praticamente nos 3 estados do sul do Brasil, Ah, assim. legal. Eu vou falar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uhum. Mas muito mais forte Santa Catarina, né? Mas a gente atua, tipo assim, nesse tipo de serviço no estado inteiro mesmo, Por sabe? exemplo, se eu precisar de uma Lá em energia, Joaçaba, a gente faz. a gente entra A em gente contato contigo, tu vai consegue fazer essa entrada. Ah, fazer. legal. Tipo assim, isso só é possível porque, vou dar um exemplo, as concessionárias de energia, em alguns casos, são as mesmas no estado inteiro, né? Vamos dizer no nosso caso, a Celesc atende o estado inteiro. Isso. Lá, eu digo assim, ó, Joaçaba, a ponta Sim, de Santa Santa Catarina, o Catarina. oeste, é Celesc. Então, assim, a gente consegue fazer o mesmo trabalho aqui, lá o sistema é o mesmo, a plataforma a Ah, gente vê o show. mesmo, a rede, a gente consegue ter ela, acesso a ela também. Aham.
Então, assim, isso também é no Rio Grande do Sul, Paraná, em alguns lugares a concessionária abrange praticamente o estado inteiro, a gente consegue fazer o estado inteiro. Show. Sabe? Vou dar um adendo. O Giuseppe, ele tem tanta quantidade de serviço, ele é tão atuante na nossa região, que da nossa região da MESC, ali do CREA, ele foi o profissional que mais emitiu RT. Então, pra te ver, ele realmente, Sei. De todas as classes, de né? todas as classes Todas de as classes engenharia, ele que tirou Temos a maior um- categoria Categorias. de RT. Então, esqueci o quê? Que o serviço dele realmente Sim, tem tem resultado, testado, né? tem Mostra. demanda e tem qualidade, Isso é né? legal. Sim, Aham. a gente... assim, essas coisas me deixam um pouco meio, né? Nada. Falar não. da gente mesmo é meio complicado, né? Mas eu digo assim, é uma coisa que eu prezo muito pelo trabalho, a gente trabalha muito, Sim, muito, é. muito. Esses 10, 12 anos de trabalho, assim, foram de trabalho mesmo, muito Uhum. trabalho. Então, a consequência disso é isso. A gente Qual é o vai... ano que tu formou? Eu me formei em 2015. Nossa. Eu já em É. 2015 e aí logo em seguida já abri meu escritório Sim. e tal. Fiz um estágio aqui na Tractebel, antiga Tractebel aqui de Tubarão, usina termoelétrica. Uhum. E ali era chão de fábrica e tal, e eu até imaginava que sempre ia trabalhar no chão de fábrica, mas enfim, não, até tinha ideia de ficar ali e tal, mas enfim, a régua estava muito alta. A vida da gente vai mudando lá vai também. mudando, a e- gente vai conhecendo pessoas também, né? E vai conhecendo trabalhos, né? No início é tudo muito, Isso. muito difícil, a gente vai conhecendo aos poucos. Uhum. E aí foi isso, aí fui pra área dos projetos, assim, e tô até Se hoje, encontrou. e me encontrei. Porque, em geral, a engenharia é muito dinâmica, né? Ela tem muitas áreas que tu pode seguir. Tu faz engenharia elétrica, mas tu pode seguir na área de projeto, na área de execução, enfim, Até subestação, Perícia, geração, perícia também, perícia, sabe? Eu também- geração, né? Exatamente, exatamente. Então- O leque é muito grande, né? O leque Acho é que muito pra- grande. É. Pra quase todas as engenharias, assim, né? Sim. Tem Isso. muitas áreas de atuação. É. Não, é exatamente isso. Tem muitas áreas de atuação. E por isso que agora eu quero que a Fábio se apresente e diga exatamente o que ela faz. É. Porque eu já falei isso várias vezes para ela. Somos engenheira civil, somos engenheira de segurança do trabalho. Eu atuo numa parte, né, numa área da engenharia civil. Ela atua em outra, que eu nunca sei o que ela faz. Tá, Sim. então Na hoje verdade, eu vou eu sei te que faz explicar, muita Michele. coisa. Mas eu quero entender exatamente Tá. o que tu faz. Então tá, eu sou a Fabiane Mesari, eu sou engenheira civil, como tu falou, e engenheira de segurança. Eu sou mestre em energia e sustentabilidade e tenho pós-graduação em avaliações e perícias e em engenharia diagnóstica. Então eu trabalho no quê? Na engenharia legal, chamada engenharia legal, que é o quê? Avaliações e perícias, perícias judiciais e extrajudiciais. Então, tanto no âmbito da justiça quanto extrajudicial. Avaliações geralmente é para questões bancárias ou processo judicial. Tá? Então, avaliação geralmente é para isso, né? Um financiamento bancário ou questão de judicial de ver valor de bens para distribuição, para alguma situação, Inventário, esse tipo de coisa. inventário, né? Enfim, e patologias construtivas, né? Que seria tanto para a questão, para a pessoa entrar na justiça, quanto no próprio processo judicial, O né? juiz, no caso, te chama pra te poder fazer Isso, o juiz me chama, eu posso ser tanto perito do juízo Como assistente técnico. como assistente técnico de É. uma das partes. Então, eu até gosto de trabalhar na questão das partes. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, e, em especial nas construtoras, que eu presto mais serviços. Porque eu já vim de construtora, de trabalhar 15 anos em construtora, então eu já entro mais nesse leque da construtora, né? Mas também enfim, de todos que os... aparecer do que nesse a gente segmento, né? pega, né? Então, seria isso, assim, laudos de entrega de empreendimento, geralmente as construtoras que pedem. A construtora terminou o edifício, para entregar para o síndico, ela pede para fazer um laudo de como foi entregue essa obra. É um que eu faço também, Nas construtoras. para as A cada construtoras. entrega de empreendimento. Isso. Ou então a pessoa comprou o apartamento e quer fazer uma vistoria para recebimento de chaves. Também para te receber a chave e tu realmente, se aquele imóvel que tu está recebendo está realmente dentro das normativas, né? Em especial da NMR 15.575, que é a norma de desempenho. E também laudo cautelar de vizinhança, que é um que eu faço muito, que é um laudo que a gente faz antes da construtora começar a iniciar a execução do empreendimento. Ela vai construir um edifício vertical, às vezes com fundação, com 1, 2 subsolos. Então, na movimentação do solo, pode dar problemas, né, de patologias no entorno, num possível raio de influência, né? Então, a consultora me chama, a gente estuda mais ou menos quais edificações a gente vai avaliar, e eu vou em cada residência
e faço um laudo. Verifico todas as patologias que tem lá e classifico e faço esse laudo para ver como estava a edificação antes da obra, Entendi. E motivo, É uma segurança interferir. para a construtora em si. Para ambas as partes. Sim, sim. Para ambas as partes, porque se tu autorizou fazer o laudo, tu já sabe como é que estava a edificação e se der algum problema é mais fácil para resolver, porque hoje a justiça demora muito. Então, se tu tem aquele laudo, realmente não tinha essa trinca e agora tem, então foi culpa da construtora. Tu entendeu? Desculpa. Fica à vontade. Não, eu digo assim, pelo menos tendo a ciência, né, de que ele entende que às vezes ele tinha algum problema e talvez não viu, mais fácil resolver até a justiça Isso, correr isso na justiça. Isso tudo Correção com à justiça. RT, tudo com responsabilidade. Com RT, isso tudo. E deixa eu fazer uma pergunta. A empresa foi lá num terreno vizinho, a minha casa, e fechou o tapume e vai dar início à obra. Não fez nenhum laudo cautelar Cautelar de vizinhança. de vizinhança. Isso. Não veio pergunta. Eu posso, como proprietária, ir até a empresa e solicitar isso? Ou eu te contrato direto? Tu pode me contratar, mas na verdade, pela norma Código de Defesa do Consumidor, a consultora deve fazer. Deve fazer? Deve fazer. Mas se ela se negar a fazer, tu fazer por conta própria, particularmente. Que seria, na verdade, seria bom tu ter um teu também. A consultora faz o dela e tu ter o teu. Acho que também é uma segunda opinião Isso também. acontece? Te procuram para essa forma? Dificilmente. Ah, tá. Às vezes a pessoa não tem nem conhecimento. Nem conhecimento não sabe, e né? não quer gastar com isso, né? Só que Então, depois acaba se incomodando. É aquela Aí questão da é gente aquela sempre da querer... prevenção, né? A Depois prevenção, a gente já começa a gastar com isso. as nossas áreas. Então é isso. Às vezes, assim, a construtora entregou uma edificação, começou a surgir problemas, então a gente vai lá para constatar esses problemas, verificar o grau de agressividade, né, como é que está aquela situação, para geralmente entregar para a construtora resolver. Se ela não resolver, entra na justiça, né? Então... Ô, Fábio, tu tem abrangido que área, assim, que trabalhando de onde? Isso. Onde? Eu pego geralmente de Tubarão, Laguna, até Passo de Torres, alguma coisa no Rio Grande do Sul também. Porque assim, esse meu serviço, ele é como é que eu vou no local, né? Faço a contestação, uma ou duas vezes se eu precisar, e depois eu faço no meu escritório, né? Então, aonde surgir, eu consigo atender, Faz a né? visita. Faço a visita, como eu já fiz fora, né? Então, mas geralmente é mais de Tubarão até Passo de Torres. Sim. Eu tenho andado um pouco na estrada, assim. Tá Inclusive, nômade. inclusive, Tá um nômade. nômade. Os meus clientes, inclusive, eu tava conversando com os clientes há uns dias atrás, e eles falaram assim, Rafa, existe uma internet agora, tipo um modem que tu consegue colocar no teu carro, Isso. e aí tu nunca fica sem internet. Então, é uma ideia legal pra ti que do não Musk, para... do Musk. É, do Musk. Starlink. Starlink. É. Que como tu não para em casa, então às vezes pra ti a Isso. vantagem é manter no carro. Mas agora né? explica por que tu não para em casa. É. O então... que tu faz, de fato? Assim, hoje o escritório hoje está localizado em Passo de Torres, né? Mas a gente trabalha com regularização de imóveis, projetos arquitetônicos, projetos complementares de engenharia, né? E aí surgiu os meus clientes, a maioria dos meus clientes são da Serra. E aí eles investem ali na praia. E acaba que eles foram gostando do meu trabalho, do atendimento que a gente tem prestado, e aí estão nos levando para a Serra, né? Isso já tem acontecido desde 2020, mais ou menos. E aí agora a gente tá com algumas obras ali na Serra, então tô direto subindo a Serra, então eu pego assim 4, 5 horas de estrada, trabalho lá no final de semana, dou a atenção que eu preciso lá, e aí no meio de semana eu fico por aqui, né? Rafa, eu sei que tu tá construindo a questão do Airbnb, né? Como é que é isso? A gente tem feito... Isso foi algo muito legal que aconteceu, porque a gente fez um projeto para um amigo de um cliente, e esse cliente um dia chegou lá no escritório e falou assim, Rafa, olha só, eu queria fazer uma cabana tal, de tal forma, tu topa? Aí eu disse, não, vamos lá, vamos tentar. Isso lá em 2019, 2020 mais ou menos. A gente desenvolveu o projeto, eles gostaram, construíram as cabanas, e muito legal que as acomodações que a gente fez o projeto, hoje eu tenho o projeto de 4 cabanas feitas já, né? 3 delas já... 3 não, 4... Todas da tua empresa. 5 cabanas. Projeto sim. Ah, tá. 5 cabanas. 4 delas, 3 delas já estão em locação, né? Em divulgação. 2 delas, uma tá ficando pronta agora e a outra a gente tá construindo, o próprio escritório. Junto para um cliente, né? Vamos supor. Nas próximas, é bom deixar bem claro que antes tu não conhecia a gente.
Uhum. né? Agora, como a gente já se conhece, a Ingep vai fazer toda a parte de licenciamento ambiental lá na Serra, Isso. porque a gente sabe que lá Vou fazer, precisa, né? e lá, né, é bem Aham. complicado. Então, a gente faz toda a parte de licenciamento para ti, tá? Se tiver que Sim. remover plantas, a gente faz medida compensatória. A gente faz Aham. o projeto que precisa, aí depois contratam a Soler. Olha, e pior que o cliente... E os vizinhos aí depois com contratam a Fábio, combina com a comigo. Fábio. Isso. Não, eu contrato ela pra fazer o laudo cautelar. Isso mesmo, pra É, só que ficar as certo. cabanas em si, elas são bem pontuais, assim, são no meio da natureza, Nada. né? Aham, legal. Então os Aham. meus vizinhos vão ser aí os animais, as plantas. João de barro, a gente faz análise. É, João de barro. Não, mas então, ó, precisa fazer, às vezes, né, uma remoção de algumas árvores Sim. e tal. Mas Aí já fica à disposição. uma área legal que eu tenho trabalhado e que eu digo assim que a gente é especialista em si é a parte de regularização de imóveis. A gente tem entrado... Eu trabalhei no período de 2010 até 2015, mais ou menos. Eu era técnico de edificações, né? Me formei em 2018, engenheiro civil. E aí, desse período, eu trabalhei muito com financiamento habitacional da Caixa. Eu fui correspondente da Caixa, né? E então, a gente montava toda a parte de engenharia, atendia as construtoras e aí entrava com essa parte de regularização. E nesse meio tempo eu fui abrindo novos caminhos no meio da regularização, né? Por exemplo, a gente foi fazendo processo de conversão de condomínio, onde se tu tem tu tem 2 casas geminadas, para te poder comercializar ela, tu tem que individualizar. Então a gente entra com esse processo de individualização, né? Monta todas as planilhas da ABNT, manda para cartório, parte de... A gente tem parceiros, né? Hoje a gente não tem nenhum agrimensor aqui na mesa, mas a gente tem parceiros que trabalham com isso também, Sim. que prestam assistência para nós nesse ponto. A gente, por exemplo, já indicamos a Fábio para fazer para os nossos clientes, né? A gente tem outros parceiros que a gente indica também para fazerem parte do nosso quadro. Então, eu acho que isso é bem importante e bem legal pro desenvolvimento da nossa profissão, né? Isso. Parceria é tudo, né? É. E aí que tá, né? Um ponto importante que a gente tem de manter bons profissionais. Eu ia dizer isso, né? Esse contato, a gente vai selecionando naturalmente. É. Né? Ah, não, eu conheço já o trabalho do Giuseppe, então Isso. eu vou direcionar, porque eu de fato sei que é comprometido, entrega, É. né? E a gente vai conhecendo cada profissional e vai selecionando isso naturalmente, né? A gente vai guardando aqueles É. no coração. Isso, Nossa, é que nesse né? serviço que o Rafa falou, mencionou que me indicou, eu fiz lá o laudo da inicial para o processo judicial. Agora o pessoal entrou na justiça, agora eles precisam de um assistente técnico e um profissional para contestar possível laudo do perito. Então eles já me contrataram de novo, Rafa, até eu acho que eu não te falei isso. Eles me contrataram de novo, agora eu vou participar da perícia, essa obra lá em Caxias, essas obras, e vou participar do dia da perícia e depois contestar o laudo. Já fiz os quesitos também pro processo, então uma coisa vai puxando Puxando outra, outra. né? Esse cliente que eu indiquei, na verdade, ele não é cliente, ele é um amigo engenheiro, Isso. que ele é ali da região de Gravataí, né? E Isso. aí eu indiquei a Fábio, ele entrou em contato com ela, e aí ela foi lá, fez o trabalho, né? E depois ele deu um retorno, assim. Nossa, falou? elogiaram bastante, Ah, é? Que bom. gostaram Bom. bastante do teu trabalho e bom. tal. Isso Bom. é legal isso, né? Mas, Sim. Esse retorno que a gente tem, isso é não, legal. Até porque quando a gente indica, né? Sempre fica com medinho, né? Sempre dá um medo de indicar, Toda né? indicação, É. hoje em dia, a gente só indica se a gente tem muita certeza. Isso mesmo. Até, né, mão de obra. Nossa, Mão em de obra de especial. determinados serviços. Nossa, A esse é o gente só vai principal. indicar se tiver muita certeza do Porque profissional. depois, querendo ou não, para quem a gente está indicando, não conhece o profissional, né? Quem conhece é a gente. Ele vai cobrar da gente também, né? O nosso Isso. nome fica... Então, Já me aconteceu isso de indicar mão de obra para um certo serviço, que para mim fez muito bem, mas para outra pessoa não mim, deu a qualidade necessária. Daí tu fica sem jeito, né? Sim, Tu até sim. com uma vergonha, né, da situação, Sim, né? Isso já aconteceu muito, isso tipo assim, eu digo na minha parte mesmo que eu só trabalho com projetos também, né? A gente não executa nada, né? Então, eu tipo, digo muito do nosso escritório lá que são muitos pequenos trabalhos. Eu vou falar de uma entrada de energia. São coisas, não é uma casa, não é um prédio, não é um comércio. Mas é algo que dá um certo trabalho e são poucas pessoas que fazem assim. Isso. São bastante regras, né? Tem todas as normas das funcionárias e tal. E, cara, isso acontece muito, assim. Eu fico sempre com aquele pé, assim, de... Poxa, será que eu não deveria já começar a executar pra evitar, garantir. às vezes, né? Todo esse transtorno que, às vezes, muitas vezes acontece. Esse, Só que, querendo ou não, o cara
também quer ajudar, também Sim. tem as pessoas que a gente conhece, as empresas que estão, que a gente presta serviço para empresas também, assim vai. Mas, cara, isso já aconteceu e vai acontecer. Sempre, né? vai acontecer Isso é um sempre, negócio mais que eu difícil, penso muito, foi o que tu falou ali, né? Que eu tive essa virada de chave quando eu comecei a tocar obra. Que eu comecei a tocar obra depois de uns 2 anos, eu pensei assim, todo engenheiro ou arquiteto que for, deveria executar a obra que projeta. Gente, a gente tem um resultado totalmente diferente, Com a gente certeza. aprende muito. É. Claro, assim, né? Não é um mar de rosas, Isso. não é. Tu te incomoda pra caramba, e aí tu te incomoda desde o cliente até o servente, o terceirizado, todo mundo, Uhum. né? Tem obra que foi mil maravilhas, mas tem obra que não. Só que eu acho que existe uma autoafirmação tão grande quando a gente mesmo executa a nossa obra, que aí tu sabe, por exemplo, que vai ser executado da forma correta, que tu não vai ter lá o cara que executa no teu ouvido, né? Se for de outros, não, mas é porque o projeto é errado, por causa disso, por causa daquilo. Não vou dizer que todo mundo erra. O erro, ele é real, parte. né? Ele faz parte. É. Todo mundo erra. Com É. certeza. E às vezes, se tu erra, tu vai pegar alguém que não consegue compreender e aí faz uma bola de neve. E quando a gente erra, que a gente consegue ter a oportunidade de corrigir, tu já tem um resultado totalmente diferente daquilo que tu Isso. entrega, né? Sim, sim. Então eu penso assim, eu acho, né? A gente viu, por exemplo, que tem muitos... Hoje, pelo que eu tenho visto, as formações de engenharia têm reduzido bastante, né? Isso. É. Uhum. Consideravelmente. Isso... E aí eu percebo assim, também por uma falta de preparo, uma falta de interesse, né? Por não termos profissionais que buscam correr atrás do trabalho, do conhecimento e de melhorar, né? Isso. E aí... Só que quando os bons profissionais, eles trabalham... Se destacam. E quando eles trabalham por conta... Tanto que uma vez eu tava vendo uma palestra, não lembro quem era agora, mas era um engenheiro super empresário, super bem conceituado, assim. E ele falou que os melhores engenheiros, eles estão dentro dos seus próprios escritórios. Sim. Eles não estão trabalhando em construtoras, eles estão tocando a própria empresa, mesmo que seja uma empresa pequena ou que seja uma empresa grande. Concordo. E aí, assim, isso por causa talvez da limitação, de correr atrás da máquina, de aprender a Correr gerenciar. atrás. Eu acho que é correr atrás. Eu acho que é o correr atrás. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a engenharia levou muito tempo para ser valorizada e ainda não é valorizada como deve. Uhum. Né? Eu acho que todos nós aqui sabemos, assim, passamos um pouquinho disso. E todas as pessoas, elas esquecem que quando elas acordam de manhã, elas acordam com um despertador. Uhum. Hoje em dia, ninguém mais acorda sozinho. Acorda com um despertador. Ela vai tomar café, ela usa a cafeteira. Claro. Precisa ligar na tomada. Sim, E sim. precisa ter energia. É, exatamente. Aí, ela vai descer no elevador para ir trabalhar. Ela vai descer no elevador, que foi um engenheiro mecânico, junto com o eletricista. Aí ela vai entrar no carro, que foi um engenheiro mecânico, junto com a automação. Daí ela vai pegar uma rodovia, que foi um engenheiro civil com agrimensor. As pessoas as pessoas não notam o quão importante é a nossa profissão. E quando eu digo a nossa profissão, eu digo todas as engenharias juntas. Isso. Por quê? A rodovia não consegue ser executada só com engenheiro civil. Sim. Sim. Ela vai chamar o engenheiro civil, o agrimensor, é multidisciplinar. Então, assim, atualmente, eu acho que as pessoas não entenderam ainda a importância da nossa classe, assim. Pegando um Fica à gancho, vontade. hoje é o Dia da Mulher na Engenharia. Então, eu vou te perguntar qual a maior dificuldade que tu tem por ser mulher e atuar na engenharia. Então, eu acho que, primeiro de tudo, as engenharias sempre foram muito masculinas, né? Eu acho que a credibilidade, até conseguir convencer o quanto eu sei, Isso. né? O quão as minhas informações são verídicas, o que eu vou apresentar. Eu acho que a gente sempre... eu sempre tive que provar, Isso. né? A gente sempre... Mulher na engenharia, eu acho que é isso. A gente tem que provar que a gente é boa. Isso. Eu sinto, Senão- eu sinto a mesma coisa. Em especial, quando eu trabalhava em obras, eu tinha muita dificuldade.
né? O canteiro de obra é um ambiente Ambiente muito masculino. A masculino. gente é muito testado. trabalhou, Muito né, Flávia? testado. Trabalhou. Eu trabalhei em chão, chão Eu também, de durante obra, né? 4 anos como engenheira de execução. Isso, E é. também senti. E só que Era agora... prova constante, assim. Isso, era muito vista, né? Questionada sobre as minhas escolhas, né? E agora eu, como autônoma e engenheira prestadora de serviço, eles já me contratam sabendo que sou mulher. Então, e como o meu trabalho é um trabalho muito minucioso, eu acho que isso ajuda por eu ser mulher. Então, eles não questionam. Ninguém me questiona por eu ser mulher. E Não. já vem de uma recomendação. Já vem de uma recomendação. E, né? Tu já provou o que tu tinha que provar. Mas Isso. também teve que provar, né? Tive que provar. Então, hoje eu não sinto tanta dificuldade por ser mulher, mas já senti muito no canteiro de obra. Sim, sim. Eu, né, voltando assim pro chão, eu fiquei durante 4 anos como engenheira de execução. Logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei em uma construtora e fazia as entregas De empreendimento. de empreendimento. Que tu não me contratava para fazer os laudos. Não, é que a gente tá falando de alguns aninhos atrás, alguns anos atrás, e realmente não tinha nas nossas entregas, o que era um grande problema. Isso. A gente, né, aconteceu de fazer a entrega e a gente sabe que obra dá problema, Dá. né? E não tinha prova de nenhum lado. Então, eu acho muito importante exatamente isso que tu faz. Esses laudos... a atuação. Isso, esse laudo de entrega é uma cultura que está sendo feita agora. Isso, e ela é muito importante, porque exime a construção de muita coisa, sabe? Por exemplo, eu era a única engenheira de execução na época, entreguei, sei lá, 64 apartamentos. E 64 apartamentos, nenhum vai dar nenhum problema? Nossa, gente, claro que não. não existe isso, né? É utopia. A gente tá aqui pra resolver problema, Pra né? resolver problema. É. Então, assim, realmente isso acontecia. Só que muitas vezes foi um pessoal do móvel que entrou depois, quebrou, Isso. furou e respinga onde? Às vezes na construtora. É. Né? Então, hoje eu entendo, nossa, se já tivesse naquela época esse hábito, eu teria ganho menos cabelo branco. Mas então assim, eu fiquei durante 4 anos como engenheiro de execução e depois e tive essa barreira, de ter que de estarem me Afirmar. testando e me afirmando como profissional. E depois desses 4 anos como engenheira de execução, eu acho que eu fui tão cobrada nessa época que eu fiquei um pouco assustada. E eu pensei, não, vou sair da engenharia civil. Vou respirar. Vou respirar. E, respirando, fui para engenharia de segurança do trabalho. Nossa. E eu fiquei 12 anos. Não, piorou a tua respiração, né? Fiquei 12 anos. Só que daí, o que acontece? Essa questão de elaboração e execução. Eu fiquei 12 anos trabalhando como engenheira de segurança do trabalho. Comecei para construção civil, para as construtoras, né? Mas eu era na parte de elaboração. Então, eu elaborava os laudos, eu fazia os programas e entregava para as construtoras e depois acabei indo para a indústria da transformação geral. Assim, então, desde metalúrgica, indústria do plástico, atendi todos os setores industriais, né, nesses 12 anos. Aí, eu sentia a diferença quando de fato a gente ia para o chão da fábrica, né, ou para um canteiro, e ninguém sabia o que eu estava fazendo. Para começar, toda a fiscalização, Nossa. né, eu chegava com o uniforme para coletar, né, fazer avaliação de risco. O medo era que eu era fiscal, que eu fosse fiscal. Mas então, assim, quando eu dei essa virada de chave, não foi tão crítico quando eu entrei para construção civil, assim, né, para execução, mas tinham questionamentos. Só que a minha vida acabou sendo mais fácil porque como eu elaborava um documento, que eu entregava e a empresa que tinha que executar, né, a minha responsabilidade acabava a partir do momento que a empresa assumia. Isso. Então, nesses 12 anos, eu fiquei, né, na parte de elaboração, na parte mais técnica. Então, eu acredito que eu consegui respirar de fato. Só que, né, problemas acontecem, acidentes acontecem o tempo inteiro. Então, a gente tentava implantar de fato a prevenção. Então, como tu falou, eu acho que como é um serviço mais minucioso, a segurança também, eu acho que as mulheres também são
Bem vista, né? Benquistas, Benquistas, eu acho, isso. da segurança do trabalho. aham. Até mais né, a forma com que a gente lida, a forma Pela com que a mulher gente ser mais fala. organizada, mais... Também. Eu acho É, que assim, ó, nesse período. responsável. responsável. Então, eu acho que esse Responsabilidade. período na segurança do trabalho eu aprendi muito também. E também fui bem aceita, eu acho, assim. As empresas. E a empresa queria também o meu trabalho, precisava daquele trabalho, Uhum. né? E a forma com que a gente que eu apresentava também era mais clara, era mais doce, Sim. né? Então eu acho que foi bem válido, né, esse período todo de validação na segurança do trabalho, assim. Sim. Foram 12 anos. O Giuseppe, tipo, a Michelle falando ali de dificuldades e problemas e tal, né? Eu já vi algumas vezes... Todo dia. Resolver Dificuldade problemas todo todos. dia. Eu ouvi dizer que, eu já li também, das engenharias, a elétrica é a mais difícil. Cara, isso aí é uma coisa que eu escuto isso a vida inteira, assim, tá? É. Que é muito difícil, é muito cálculo. Cara, eu acho que assim, toda engenharia a gente passa por aquela etapa lá de 3, 4 anos só de cálculo. Só de cálculo. 1, 2, 3, 4. É. E, cara, não sei se talvez seja a mais, ou não sei. Da mesma forma que eu escuto, também já escutei outras que também são, tipo assim, tem muito cálculo e tal. Sim. Mas acho que isso vai muito de cada um, né? Do que como cada um leva, tipo assim, eu digo, O gosto, o gosto pelo pessoal, estudar exato. mesmo, né? A vida acadêmica Então, e depois... Exatamente. É. É quase que uma opção, né? Tipo, Tu querer te dar bem na Mas, tipo faculdade, assim, não, mas assim, ó, eu não vou dizer agora, assim, eu não tô dizendo que não é fácil, né? Tipo assim, não tô dizendo que eu não estudei ou que, cara, passei muito perrengue, assim, de tipo assim, de estudar, igual, acho que, mas eu digo assim, igual a todas, eu acho, sabe? Sim. Todo mundo passa a madrugada estudando lá, eu tem acho que todo mundo passa por esse processo, meio que faz parte da engenharia, né? Esse desenvolver a lógica dos Aquela frase dos profissionais. professores, né? O que tu faz das 10 à meia... Não, da meia-noite às 6. Das meia-noite às Da meia-noite 6, às 6 da manhã. Sabe? Mas assim, ó, falando de dificuldade, eu acho, assim, ó, lógico, a dificuldade a gente tem desafio todos os dias, né? A gente sempre se pega com algo que nunca fez, né? Eu não vou dizer que Verdade. talvez diariamente, mas quase toda semana ou alguma coisa, sempre tem uma novidade. Novo. Mas eu acho que assim, ó, igual ao início digo assim, da carreira, entre aspas, eu não vou dizer carreira porque é só 10 anos, né? Mas assim, o início é muito difícil, cara. Tu sair da faculdade e tu não saber, tu olha pro lado assim, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Isso. Com aquela coisa de que tu tem ali os teus pais, que querendo ou não, tu acha que eles estão esperando alguma coisa, tipo, Sim. poxa, eu Quando quero... tu saiu da faculdade, Pô, estão ali olhando, tá aí, tu vai fazer o quê? Eu tapinha nas costas. Né? Não é aquela coisa de não tem pressão nenhuma, mas, né? mas vai. Mas tu Se joga. Mas Não tu estamos te saiu cobrando, da mas estamos te faculdade, cobrando. Tu já pensava, tu já logo botou escritório? Não, tipo... Ah, não, tu trabalhou um período... Assim, ó, resumindo, eu sou Na engenheiro, empresa. eu sou engenheiro eletricista porque eu tenho um irmão do meu pai, meu tio e meu padrinho que é engenheiro eletricista. E ele, assim, ele nem sabe. Eu não sei se ele vai escutar isso aqui, mas ele nem sabe. Eu procurei fazer na época por conta dele, assim, porque ele se formou engenheiro eletricista na época, já era, lógico, eu já conheci ele, já trabalhava e tal. Então, assim, estava bem colocado, só que trabalhava, entre aspas, com chão de fábrica, assim. A gente fala da engenharia de manutenção e tal, chão de fábrica e tal, mas ele trabalhava com assistência de equipamento hospitalar, assim. Tá. Trabalhava numa empresa que tinha esse fim, assim, mais voltado até para eletrônica, assim, mas não tanto para elétrica. Mas, assim, enfim, eu fiz muito por conta dele. Foi o gatilho, assim. E foi foi o que tipo te assim, despertou. era aquela coisa assim, ó, estou saindo da faculdade, vou pensar em alguma coisa que tenha futuro, que tipo assim, ó, a minha preocupação era muito em saber se eu não ia ficar desempregado no futuro. Poxa, eu vou pensar em alguma coisa que é de futuro. Isso. Pô, tô Sempre pensei falando, nisso também. tipo, eu tô falando em engenharia elétrica, tudo é elétrico, né? Cada Isso. vez mais, né? Daqui a pouco é o carro e tal, É. então com certeza vai ter alguma coisa a ver com isso aí. E cara, no fim, eu me encontrei, não vou dizer que eu não me encontrei, porque eu sempre fui um cara muito curioso, sempre fui aquele cara de... Pegava a pilha e botava o fiozinho. Tipo, a história do engenheiro eletricista, que todo engenheiro eletricista conta, que desmontava alguma coisa, fazia... Tu era assim também? Eu lembro que tipo assim, quarta, quinta série, a minha mãe é professora de artes lá no Turvo. E tinha sempre uns projetos
Eu não lembro agora o nome, mas eu acho que era alguma coisa Recriar, o projeto Recriar, alguma coisa assim, que tu criava alguma coisa e eles lançavam lá e tal. E 2 vezes teve uma invenção minha lá, e teve uma vez que eu legal. fui, assim, pras micro-regional. Pô, que legal. E uma delas foi isso, cara, tipo, criei um catavento, a pilha, e Legal. aí acendi uns LED lá, Sim. poxa, na época, pra mim... Nossa, É. pra mim Então, até assim, hoje é o máximo. daí tipo assim, talvez eu não iria, acho que não iria me encontrar tanto na engenharia mecânica ou na civil Sim. igual na elétrica, assim, sabe? E no fim, depois, quando eu saí da faculdade, eu não queria projetos, eu também achava que ia ser chão de fábrica, até porque eu passei num processo seletivo de estágio aqui na Tractebel. Sim. E ali é chão de fábrica. Ali eu trabalhava com manutenção de gerador. Que é uma empresa grande, né? Imagina. Nossa. A Tractebel depois foi. multinacional. Ela foi Ou comprada. Engie pela hoje agora, né? É a Uhum. Engie e agora eu acho que Agora não é é mais Engie. Não é mais Diamante. diamante, isso. Então a engenharia elétrica ali era a engenharia de manutenção de turbogeradores, que eram os geradores da termoelétrica ali mesmo. Então Sim. era a manutenção Muito disso aí. legal. E era algo, tipo assim, isso é algo bem raro, que a gente sabe que as termoelétricas tendem a diminuir e tal, por conta de que utiliza Questão de combustível metais, fóssil, né? Isso. Tá sendo substituído por essas energias renováveis que a gente tem, eólica, solar e tal. E eu sabia que aquilo ali não é algo muito para futuro, assim, mas até ali, então, eu achava que ia ser Bem ligado. É. e aí depois, cara, foi assim, eu saí dali já pensando em algo diferente ali dentro, eu já tive, tipo assim, conexão com os projetos e tal. Lá dentro. Lá dentro. E antes de entrar lá também, eu fiz alguns estágios, assim, tipo, trabalhei na Sersul 1 ano Isso. para aprender alguma coisa, né, mais ou menos ligado à área. Eu trabalhei umas lojas de material elétrico e instalação lá de turbo também, e daí também pegava um pouco dessa coisa de Conhecimento, projeto, né? executava projeto, então... É. Poxa, tipo assim, era uma das gamas ali, entendia também que na nossa região, se vocês analisarem a nossa região ali, não tá cheio de Não, eletricista, não, é não escasso. tá. Entendemos. Exato. Nós temos poucos engenheiros eletricistas na nossa região, tá? Muito poucos. Falando em demanda, vou só puxar uma outra pergunta. Eu sei que tu faz projeto elétrico para edificações hospitalares. Isso. Que na nossa região, eu acredito que só conheço tu, né? Não, já não porque tem é uma- eletricista, ainda mais assim, mais específico. Para que isso, né? hospital, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, que eu Isso. acho que é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa muito legal também. Pra isso é uma especialização ou foi empírico? Eu não tenho especialização para Aham. esse trabalho em específico, mas para trabalhar com isso, para projetar esse tipo de trabalho, tem normas específicas Pra que a serem gente precisa ser atendidas. analisado, né? Isso. Tem RDC, tem as normas específicas de instalação elétrica hospitalares, proteção para equipamentos hospitalares, UTIs, tem proteção para os sistemas da UTIs e tal. Então, tipo assim, é algo aquém até da própria indústria, assim. É bem exclusivo, sabe? Isso. A gente trabalha junto com a engenharia mecânica, troca de ar nos Filtragem de ambientes, ar. pressão e tal. Então é bem complexo também e é bem legal. A gente faz aqui um trabalho pro hospital aqui em Criciúma, Hospital São José, já faz acho uns 5 anos aí, que a gente tá junto com a equipe de engenharia ali fazendo. E outros hospitais aqui na região, a gente atende IMAS. Está inaugurando agora, semana que vem, também um outro hospital que a gente fez, que é uma grande ampliação, o Hospital da Praia Grande, que é a clínica psiquiátrica lá, que, olha, a estrutura gigantesca, sabe? É algo tá bem, a tecnologia e tal, tá bem, inaugura já na semana que Sim. vem. Acho que o legal, vamos supor, a Fábio falou, né? Você precisava de uma especialidade, né? Só que eu acho que, claro, nós somos engenheiros por formação, mas a gente é muito empreendedor também. Isso. Então, o fato de, não é uma especialidade, mas a gente tem que correr atrás para aprender, Isso. para não ficar monótono, né? É. Eu acho que isso é muito importante pra gente como profissional. Dedicação constante, né? Uma coisa que tu falasse, que tu gostou da engenharia porque ela é dinâmica, né? Cada dia é uma coisa diferente, né? E na engenharia legal também é assim. Então, cada laudo é um laudo. Nenhum é igual ao outro. Exatamente. Então, tipo assim, vai numa edificação, tem certos problemas. Vai na outra, tem outros problemas. Então, é um processo judicial, enfim, tem vários, né? Várias situações, né? Então, daí isso que é o legal, porque nenhum Instiga, trabalho é igual ao né? outro. Instiga sempre constantemente procurando, conhecimento. e sempre verificando normas. Então, isso que é legal. Um é diferente do outro. Nunca é monótono. A gente tem várias engenharias, aí dentro de cada engenharia
tem vários setores, dentro de cada setor de trabalho tem vários campos de trabalho, por exemplo, e campos de várias trabalho. situações, É. isso é legal. Isso que é legal, é. Aham. A gente já viu aqui, né? Meu escritório acaba sendo mais engenharia ambiental e civil. Mas civil, civil e civil. Em 3 áreas Totalmente diferente. É. Né? Isso. 3 áreas de atuação totalmente Uhum. diferentes. né? Eu comecei na segurança do trabalho para construção civil, então fiquei esses 12 anos, né? Quando saiu assim, não, agora chegou o momento, eu tava sentindo que estava exatamente isso, faltando desafio. Uhum. Não que na segurança Nossa, do isso é trabalho não tenha, É o que mais não tem, né? tenha desafios. Mas só que são muitos desafios que não dependem só da gente. E em muitas situações acabam sendo frustrantes. Isso. Então, assim, a gente empenha, entrega um projeto. Bom, eu acho que não é muito diferente para vocês. Uhum. E vocês vão lá, estudam, entregam um projeto bem detalhado, bem feito, e ele é mal executado. Uhum. Isso. Nossa. Dói no coração. Nossa. Não é? É. A Eu gente chego a tava ficar comentando que vermelho. como a gente gostaria de executar os nossos projetos. Isso. Sim. né? É que nem E na eu segurança faço do o plano trabalho, de manutenção. Faço o plano de manutenção de uma edificação, tudo bonitinho. bonitinho. Aí o síndico não faz Não nada, executa. não executa. Então, Aí tudo foi por eu água abaixo. acabei- e na segurança do trabalho, eu acho que foi isso, assim. Uhum. Né, a gente fazia, Desgastou. me desgastou. Eu, assim, ó, agora, não que não fosse bom, porque, de fato, tem atualização constante, tem atualização de normas constantemente, né, os treinamentos são periódicos, então a gente tem essa renovação constante. Mas eu sentia que faltava um desafio novo. Eu queria. Não, eu acho que. Não que eu não aprendi tudo, mas eu quero uma coisa nova. Por isso, saí da fase CLT ali, onde eu estava lá, né, há um tempo na empresa. Então, agora eu vou empreender Sim. também. Né? Que também não é fácil, E né? que não é fácil, e que dá um frio. Eu pensava assim, ó, Nossa. não vai dar um frio na barriga. Dá Dá. um frio na barriga todos os dias. Até porque, quando, né, voltei pro mercado de trabalho. Onde que eu me direciono? Para onde eu me direciono? Para que ramo eu vou seguir? Que área eu vou atuar? Sim. O que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer? Será que vai ter alguém querendo me contratar? Então, assim, ó, a gente acorda com várias perguntas, né? Imagina. E aí, claro, eu tive a sorte de ter o escritório, né, com fácil acesso no Sim. escritório, e automaticamente eu fui identificando necessidades de engenharia civil dentro da engenharia ambiental. Complementando. Sim. Então, acabou que eu precisei agora, né, por esse motivo de estar fazendo um MBA, para pelo menos conversar e entender exatamente o que cada engenharia precisa. Sim. Né? Então, a gente continua estudando e continua atualizando e vai descobrindo que novas áreas, né, tem novos campos de atuação. Falando nisso, Rafa, eu vejo que tu participa muito de palestras, encontros. Quer falar alguma coisa sobre isso? Que eu acho que tu é muito participativo nisso, né? O que acontece? Eu acho que eu, por exemplo, o início da minha carreira não foi dentro de construtora, nem chão de fábrica, nem nada, assim. A minha família... Raiz. A minha família de tios e pai sempre foi muito empreendedora, de ter o próprio negócio. E aí, eu tinha uma tia minha, que foi quem me deu o gatilho, assim, não, o Rafa vai morar comigo porque ele vai estudar. Aí eu saí de Passo de Torres, morei em Araranguá durante 8 anos. Aí ali eu comecei a fiz o técnico de edificações, trabalhei na imobiliária dela durante um tempo. Aí ali eu comecei a ter o contato, né? Já dentro desse meio tempo, cheguei a trabalhar em algumas empresas, no setor de obras, fui para um setor de projeto de mecânica, né? Mas não é a minha área. Cheguei no meu chefe e falei assim, não adianta que eu vou ter que voltar pro meu negócio, não vai dar certo. A gente gostou de ti, mas eu te entendo. Aí eu saí, aí foi empreender, trabalhar nessa parte. E aí eu vejo que, né, por exemplo, eu sempre procuro formas de me reinventar e de me colocar à disposição no mercado, tentar mostrar o meu trabalho de alguma forma. Palestras e cursos, além da gente aprender sobre isso, né? Eu acho que é um gatilho de divulgação também, eu acho que é muito importante. Hoje em dia é muito network, né? Muito. Esses eventos. Assim. E puxando, né, por exemplo, para a ESC, né, que foi o que, para mim, foi um ponto crucial, assim. A Fábio, durante um tempo, quando eu não era formado ainda, a Fábio
era engenheira da nossa empresa, né, da empresa do meu pai. Aí depois de um tempo, quando eu me formei, a Fábio saiu, daí eu que entrei como engenheiro, né? E aí a gente ficou, acho que fiquei uns 2 anos, 3 anos sem ter contato com a Fábio. No primeiro momento a gente chegou, conversei com a Fábio, Rafa, vem um dia na ESC, a palestra, que a Fran Isso. tava dando a palestra ainda. Isso. Daí eu fui na palestra e aí ali eu comecei a pensar, né, em relação ao network, que precisava, que eu tinha que ter esse contato. E aí, estamos aqui nessa mesa Isso aí, hoje. viu como é que é as coisas? É, É assim que é. acontece, né? A gente acha que, por exemplo, a associação para mim teve um papel muito influenciador nisso, né? E Que muito bom. decisivo. Porque a gente acha muitas vezes, ah, não, mas tá ali, mas não tem... Mas aí eu vou te dizer que eu acho que isso também é por causa da tua faixa etária. Uhum. Tu ainda vem de uma geração que tem esse ímpeto por Esse correr engajamento. atrás, engajar e tal. Uhum. Eu até acho que há uma mudança, Uhum. né? Que não deveria acontecer. Então, assim, ó, tem uma faixa etária mais antiga, não vou dizer mais velha, né? Uma faixa etária mais antiga, que não dá tanto valor, não dá mais o valor pra ESC, Uhum. né? E uma faixa etária Mais mais nova? nova, que ainda não entendeu o quão importante é. Isso aí. Sim. Porque a associação é exatamente isso. Ela serve, né, pra trocar uma ideia. Porque É. o meu problema, às vezes, é exatamente o teu problema. E eu não tenho Sim. coragem de comentar, de perguntar. Pra ligar e o os colega. pontinhos, né? Colega, se associa a essa. Boa! Vai estar aí no teu também. Exatamente. Associe-se já. AS.ara. Olha lá no Instagram. Mas agora, só aproveitando esse ponto que tava falando, antes eu comecei a conversa, eu não gosto de falar muito, mas quando eu começo, eu até me desvirtuei. Eu comecei a falar para dizer que lá no início, a dificuldade de que é quando a gente inicia a trabalhar, né? Sai da faculdade e vai começar a trabalhar. A visão que eu tenho é que as nossas universidades, seja aqui, eu vou dizer talvez, não vou dizer, não quero falar de maioria, mas eu digo a minha e A que onde eu conhece. saí, Não é as que tu conhece. prepara a gente muito mal pro mercado de Mal. trabalho, geral. no sentido assim de, principalmente, Prático. no caso, tipo assim, na questão prática e na questão assim, vamos supor, eu vou sair dali e vou abrir um escritório. O administrativo, administrativo, vou começar a Isso aí. trabalhar. Esse é difícil. O dificuldade também tem. Giuseppe hoje tem 7 funcionários. Quem disse que o Giuseppe sabe fazer tipo assim, quem disse que eu saí sabendo o que eu... Fazer uma gestão de uma empresa financeira, gestão de pessoas. Gestão de pessoas, que É o mais difícil. lidar com Muito as pessoas. Venda, atividade de comercial. Comercial, isso a gente não tem. Como que tu vai vender, A nossa como que tu faculdade. vai vender o teu trabalho? Tu entende? Então, assim, agora cheguei onde eu queria. Essa questão do principal, assim, ó, da venda, da comunicação. Comunicação. Essa questão, talvez, da ESC, que a gente fala, talvez, assim, ó, que o pessoal mais velho, talvez, né, não liga mais, ou talvez muitas pessoas já passaram por lá, já fizeram a sua parte também, né? Isso realmente, Sabe? já fizeram. Já fizeram a sua parte Porque e tem que ser assim, já né? foi muito bem vista, Movimentada. movimentada. Exatamente. Aquelas pessoas fizeram a parte delas, agora estão deixando para outra geração. Exatamente. Que é renovação. Exatamente. E eu acho que assim, e é assim que tem que ser. Né? Essas pessoas não têm que Isso. ficar lá para sempre. Sim. A Isso. Precisa associação ter tá esse lá ciclo, para né? todos e a Isso. gente é passageiro também. E cabe a gente fazer um bom trabalho Sim. para que deixe as outras pessoas bem e assim vão seguindo um trabalho legal. Isso. E aí, assim, ó, e sobre a comunicação, que talvez seja um problema dessa nova geração, a gente vê muito, e eu digo isso porque era a dificuldade quando eu comecei. Quando a gente vai começar, qual é a tua referência? Uhum. Poxa, eu vou precisar Verdade. de uma ajuda na área de projeto elétrico. Quem é que trabalha com projeto elétrico? Ah, o fulano lá, ó. Trabalha lá escondido no escritório dele, não Isso. fala com ninguém, Isso. não ajuda ninguém. E tu é obrigado a aprender, né? Tu tem que ter humildade, tu tem que correr atrás e assim, e esse talvez seja um ponto, sabe? Não sei se isso é mal de engenheiro, ou eu digo assim, de uma forma geral, a gente precisa de mais comunicação, as pessoas têm que se comunicar, a ESC serve para isso, ó, para que a gente numa reunião se conheça. Eu vou dizer para vocês, e isso que o Rafa falou, cabe muito a mim também, porque eu sou do Turvo, e eu, tipo assim, eu fui para Araranguá, abri minha escola em Araranguá, quando eu fui para São Brito também não conhecia ninguém, e é uma forma de eu conhecer as pessoas, é uma forma de as pessoas Tá saberem junto. o que eu faço. Tu existe, né? É uma forma de falar. É. É uma dificuldade para mim, tá?
Eu juro pra vocês que eu Mas tenho pra uma mim também dificuldade é de falar. dificuldade de falar. Se tu ouvir falar, o José é comunicativo, ele Não, é é boa José. praça. É. Não, cara, eu sou envergonhado também. Eu tenho, sabe, tenho problema de comunicação, falar em público e tal. Só que, cara, a gente tem que fazer. São coisas que a gente tem que fazer, que falta muito isso, né? É. E eu vejo, não sei se é uma coisa que eu... Sabe o que que é? Nossa faculdade é muito cálculo. Cálculo. Quantos trabalhos vocês apresentaram na frente da... Não, Pouquíssimos nada, trabalhos foi apresentado. Então, tipo assim, Exatamente. era prova, trabalho. E, tipo assim, faltou essa questão do que eu acho que assim, o advogado tem muito, né? De falar, de se Sim. apresentar. Exatamente. Coisa que o engenheiro não. O engenheiro é solitário no trabalho dele, naquela mundinho. Não, e e uma coisa que né? isso que tu falou, né, a importância da associação, a importância da comunicação, a importância de viver o real. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a inteligência artificial, ela tá dormindo com a gente. Sim. Isso. Né? Ela Literalmente, tá acordando né? e indo dormir com a gente também. É. Só que essa troca real vai acabar desaparecendo. Se todo mundo ficar pensando que a gente estava conversando antes, que a inteligência artificial vai Substituir alguma coisa. Ah. O engenheiro nunca vai substituir o Não engenheiro. vai. Não. Porque não vai, todo mundo precisa do real. Não Todo mundo precisa do tete a tete. Todo É. mundo precisa sentir a vergonha Com de ter certeza. que falar algo. Com É. certeza. Né? Porque Com certeza. é algo que faz a gente crescer. É. Eu Exatamente. também tenho dificuldade até hoje de falar em público. Sim. Pra mim, eu transpiro, eu suo, fico nervosa, o joelho treme. Só que se não fosse a ESC me botar na posição de Verdade, ter né? que falar, Verdade. quantas Isso aí. Já vezes falou eu já isso pra mim uma conversei isso vez, contigo, aham. É. quão difícil Vai muito da necessidade. Da necessidade faz o ladrão, né? Exatamente, a necessidade faz isso. A gente, Michele, tu é obrigada a dar boa noite pro pessoal. Isso. É. Meu Fazer uma primeiro boa reunião, noite, né? Fazer uma gente, reunião foi é muito sofrido. dificuldade, Sim. gente, é muito dificuldade. E isso não vai ter inteligência artificial Que na faça, vida, no mundo, que faça o profissional crescer, a pessoa crescer. É. Né? Então, é uma necessidade. E aí, por isso que eu digo, a ESC, ela deu gatilhos de desenvolvimento, eu acho que para todos nós Com aqui. certeza. Com certeza. Eu acredito que, né, gatilho de conhecer mais Network, pessoas, de aham. network, gatilhos de encorajamento, porque eu precisava daquele empurrãozinho. Não, agora eu sou obrigada a falar e eu vou e Isso. vou ter que acertar. É, isso Ou aí. errar, que seja, É. porque, né? Mas então, assim, eu acho que foi importante, é importante para todos nós aqui. É. Agora eu queria que vocês falassem. Não existe uma patotinha, né? Da S, não existe isso. Não, Não quem acho. quiser Não participar tem é só isso, entrar não em tem. contato é que assim, falta o quê? Literalmente uma associação É. de braços abertos. A gente quer Que as muito que pessoas o cheguem, associado venha nos parte. questionar. É, isso. Venha questionar e participar também. Porque muitas vezes as pessoas às vezes falam, né? Quando fala patotinha, mas, gente, a gente quer que venha mais pessoas participar com a gente, ajudar na divulgação, ajudar nos eventos. Porque tudo que a gente faz é de forma voluntária. Voluntária. É isso que A eu ia gente, dizer agora. a gente É tira nosso voluntário. tempo pra fazer aquilo. Então, Exato. nem né? tudo sairá perfeito. Não, né? porque a gente O tem as nossas associado profissões também. O associado ou o profissional que quer entrar, ele tem que entender isso também. Com certeza. Estamos ali todos Com certeza. nos doando Nosso gratuitamente, tempo. né, Isso. para fazer a associação funcionar. É. Então, assim, perfeição, a gente sabe que às vezes nem, né, algo bem pago sai perfeito. Sim. Então, ali, a gente quer fazer dar certo. A Isso. gente tá ali para fazer dar certo É. o que for possível. É. E doando o nosso tempo E doando o nosso que a gente tempo. não tem. Que não Que tem. ninguém tem. Isso. Ninguém Agora, tem. falando na inteligência artificial, às vezes, mais uma pessoa perguntou, né? Mas tu acha que a inteligência artificial vai roubar a tua profissão? Eu digo que não. Não, Ela claro que não. ajuda, ela Com ajuda. Ela certeza. é uma Ela ferramenta. saber usar, tem que saber ela usar. agiliza. Isso, é uma ferramenta para agilizar, otimizar o trabalho, mas substituir nunca. É. Porque ela não tem a consciência, um exemplo do meu trabalho, de mostrar uma fissura na parede, se aquela fissura tem risco iminente de ruptura Sim. ou não. Ela vai Não falar. vai fazer isso. Ela não tem noção, né? Então, não substitui, ela ajuda, ela implementa. Não vai analisar se uma obra está sendo bem feita, se está sendo bem executada. Isso, se o aço que tá lá dentro Tá da correto, ferragem não tá tá certo ou correto, não. não existe Ela não vai É. conferir. Não, Né? E automaticamente ela também não vai antecipar um acidente de trabalho, É. por Exato, exemplo. exato. Ela vai me ajudar a fazer a prevenção. Ela pode até ajudar a prevenir. Por quê? Porque vai ajudar
às vezes até no entendimento da execução Teoria. daquela Isso. ação que tá lá no plano de É. ação, É. né? Mas E- ela não vai substituir toda essa É. responsabilidade. E no projeto, tipo, um exemplo, o Rafa faz o projeto, né? Ele não trabalha tanto com arquitetônico, mas eventual, quem faz na inteligência artificial um projeto. O papel aceita tudo, né? Com certeza. A Chega inteligência pra artificial obra- aceita tudo. Chega na obra, não encaixa o telhado, Não encaixa, a viga não bate aqui, tem um pilar aqui. Tem que Acontece. ajustar. Nossa. Acontece. Será que acontece? Nossa. Aí a gente volta de cabelo Dá branco pra problema casa. no pombo, tudo tem. Nossa. E aí, pra fechar, assim, né? Vamos lá. A gente falou sobre o nosso lado profissional, a gente falou sobre. Puxamos um gatilho da associação em si. E assim, vamos focar, então, de repente, a gente comentou que tem profissionais agora, quer dizer, temos uma baixa formação de profissionais. Se fosse para deixar uma mensagem, uma pequena mensagem para futuros profissionais que vão se formar, engenheiro eletricista, civil, segurança, o que vocês falariam, assim? Uma dica que vocês dariam? Uma dica, eu acho que primeiro de tudo, Baseado no que na vida de vocês. gostar de desafios. Porque o desafio vai surgir lá na faculdade, quando tu decide que tu vê que precisa estudar. Uhum. Não, né? Principalmente gente que foi da faculdade 100% presencial. Então, que era uma exigência, era a prova com o professor te olhando, Sim. né? Então, toda essa pressão. Então, a própria faculdade de engenharia, Com HP de do forma lado, geral, ter que fazer a conta dar certo. Então, já era um desafio. Uhum. Então, até na nossa época de formação, assim, já era um desafio se formar. A gente entrou em 45, formou 9. Imagina. Né? Então, tinha Bem isso. normal isso. Hoje em dia eu não sei como Sim. tá, mas a gente tinha esse desafio da faculdade. Depois tinha o desafio de o que vou fazer? Então, era outro desafio, né? O desafio de que forma entrar no mercado de trabalho. Um desafio diário de se vai continuar na engenharia, se não vai, se vai empreender, se não vai, se vai trabalhar em empresa, se não vai. Então, já é lidar diariamente com desafios. E, claro, adorar resolver problemas. Isso aí. Né? Uma coisa Porque constante. Era isso que eu ia dizer. Tipo, Nós tem que somos ter contratados para resolver para resolver problemas. problemas. Sempre vai ter, todos os dias, grandes, pequenos, mas todos os dias. Todos tem os dias. Tem que ter muita paciência e resiliência, assim, porque sempre vai acontecer de alguém, eu digo assim, vai executar alguma coisa, executa errado, paciência para lidar com o cliente. Da mesma forma, uma coisa que me pega muito, cara, isso é uma coisa que vocês vão me perguntar 10 vezes, eu vou falar isso 10 vezes. Principalmente engenheiro, assim, deixar de ser só calculista, tem que se comunicar, cara, tem que Tem que ser humano. tem que ser humano, responsável por aquilo que tá fazendo, sabe? Humildade para aprender até o último dia da vida. Pra Humildade assumir o para erro. aprender, para assumir erro quando for necessário. Então, assim, acho que seria isso, assim. Tu falou nisso, eu lembrei de uma coisa, vocês estavam falando, eu achei legal, eu me inspirei em meu tio, que era eletricista, né? Trabalhava com eletricidade. Eu me inspirei tia aqui. na família, tia. É engraçado porque eu caí na engenharia exatamente por não gostar de humanas. Eu foquei na engenharia porque eu não gostava de estudar biologia. Sim. E aí eu dizia que eu não gostava também de estudar direito. Eu assim, não jamais vou fazer direito porque eu não Entendi. gosto de ler. Uhum. Aí, resumo da ópera. Vim trabalhar durante longos anos na engenharia de segurança do trabalho. Que é muita Que leitura. entra com relação à parte médica, porque eu tinha que avaliar questões de riscos biológicos, por exemplo. Eu atendia um hospital também. Então, eu estava lá na área de humanas, contato direto com a área de humanas, né? E automaticamente trabalhei como perícia trabalhista, que eu lidava com quem? Legislação. Advogado e legislação. Então, assim, Ai, que delícia. é engraçado porque eu vou entrar para engenharia porque só me cabe cálculo. Não. A gente tem que ser humano Multidisciplinar. também. É multidisciplinar. A engenharia é multidisciplinar e a gente tem Com que... certeza. Eu aprendi a lidar com gente porque exatamente isso. Porque a gente estava lá só estudando, só prova, só cálculo. Sim. Quando a gente vem pro mundo real, não é isso. Não, né? e muito- Começa a surgir muita Sim. coisa. E, na verdade, muito mais, assim, digo, tudo que a gente faz, né, vou dizer assim, de tudo que a gente se responsabiliza, tudo tem uma norma, né? Isso. Tudo tem Uma uma lei. fundamentação. 1003 normas técnicas existe para engenharia. Nossa. 1003 calculado.
Olha a quantidade enorme. 1003. É, olha Aham. só, então assim, o engenheiro que se forma achando que não Teoria. vai, Não vai ter que ler e estudar. não tem como, não né? tem, não. Diariamente, É. né, Não tudo tem que se como. faz, E né? voltando à Diário. pergunta tua, Rafa, o Isso. que eu acho assim, tem que estudar, porque não adianta só fazer a formação e parar nisso, tem que continuar estudando sempre. Ah, com E eu Uma vejo, atualização e eu vejo assim, para o país se desenvolver, ele precisa de engenheiro. Então, para o país continuar desenvolvendo e de repente ficar melhor para a população em geral, para o futuro da nossa, realmente o futuro da nossa nação, precisa de mais engenheiros. Então, engenheiros de todas as 304, existem 304 títulos de engenharia Título hoje de pelo CREA. 306. E todas elas são importantes. Para o país se desenvolver, precisa de engenheiros. Não, ó, por exemplo, hoje a gente vê um número de faculdades de medicina, por exemplo, né, altíssimo, com uma adesão altíssima, né? A gente tira pelo terceiro ano dos colégios, sei lá, 80%, não tô sendo, exagerei, mas vamos lá, 50%. Uma quantidade grande, né? A gente vê do pessoal que quer fazer medicina. Muitos... Claro que a gente são pessoas novas também definindo uma profissão para a vida, que pode não funcionar. Só que o que a gente não entende é que para aquele médico lá futuramente ser um bom médico, ele vai precisar de um bom equipamento, ele vai precisar de Instalação. uma boa instalação, né? Então, assim, até para medicina, se não tiver bons engenheiros, Não vai ficar ruim. desenvolver. E eu acho assim, que a gente. Depende também muito da gente, que a gente tem que valorizar muito a nossa profissão. Porque eu noto que às vezes a gente se desvaloriza. Os próprios Os profissionais. próprios profissionais em relação a valores de serviços, Sim. às vezes prostituição do valor de serviço. Porque se tu se valoriza, mais pessoas vão se interessar em fazer Sim. isso. Sim. Porque hoje, engenharia, o pessoal, muita gente perguntou, tu não foi ser Uber? Porque engenheiro civil? Porque esses tempos atrás, né, em Existia, grandes Já centros, tinha, né? É. Já Não, tinha. em grandes centros, os engenheiros estavam virando Uber, porque não tinha demanda de trabalho, né? Então, olha a desvalorização, a Sim, piada que virou ser engenheiro civil, né? Então, claro, hoje já não tá mais assim, porque tem demanda e tem falta de Sim. profissional, né? Então, quem sabe no futuro próximo, os atuais médicos serão os atuais engenheiros. Exato. Pela valorização, mas isso depende também da gente Não, gente e se pela valorizar. valorização e pela dedicação também. Sim. Porque, né, a gente comentou que uma faculdade de engenharia, ela não tem como ser 100% EAD, gente. Não. Sim. A gente, a pessoa que está ali estudando tem dificuldades e que a gente precisa daquele contato real que a gente estava Sim. comentando. Aula de pra laboratório, resolver. né? Tu tem que viver alguns problemas. Isso. Né? Então, muitas faculdades EAD, eu acho que prejudicaram essa Essa paixão formação. pela engenharia, É. sabe? Agora, com relação a médicos, também eu também acredito que, né? Eu tô falando agora da Sim. medicina, mas várias outras áreas Isso. também prejudica, porque a credibilidade, né, do profissional, esse aí vai ser médico. Mas acho que não existe medicina EAD, né? Acredito eu. Não, E meu por que Deus, que existe engenharia EAD? Né? É Se um bom a- questionamento. Porque assim, não vou dizer, né? A vida da pessoa, claro, a vida da pessoa não tem valor que pague, né? Mas muitas vezes a pessoa guarda a vida toda o dinheiro pra fazer a sua casa, né? Ou Exato. está num financiamento no banco pra vida Contrata toda. um profissional ruim. Contrata qualquer profissional, às vezes nem contrata só o seu Zé lá da esquina. E o que acontece? Dá problemas, de repente essa obra vem a colapso, dá algum problema, e tudo que tu juntou a tua vida toda, tu perde por uma Perde ali. besteira. Com certeza. Ou pro profissional que se formou em AD. Sim. E pensando ainda de forma positiva, sem tirar a vida de ninguém. O que pode Sem tirar a já vida. viu que Sem tirar a vida de Já ninguém. aconteceu. há profissionais Prejuízo que foi já, só- né? Só então- material, né? É. Só financeiro, aham. O meu conselho para futuros profissionais que vão se formar assim, né? Uma formação eu me formei em 2018, então a gente tá em 26, bota aí 8 anos de formação, né? Eu percebo assim, se tu gosta de resolver problemas, é uma área que tu tem que seguir. Eu acho que existe o mercado para todo tipo de pessoa, né? Eu percebo assim que existem os engenheiros que gostam de estar atendendo clientes, existem os engenheiros que gostam de estar apenas atrás de um computador, e tá tudo bem, eu acho que todo mundo tem o seu, É seu lado. necessário É necessário, pra precisa. Uhum. Eu acho assim que existem muitos desafios realmente, existem problemas que precisam ser solucionados, mas eu, em 2020 para cá que eu comecei a executar a obra,
eu descobri uma paixão em tocar obra que eu não conhecia antes, por exemplo. Eu chegar na obra, eu tava comentando com a Fábio antes, a gente tava tomando café, eu tava comentando com a Fábio. Quando eu chego na obra, parece que eu sinto meu corpo assim, já vem na aventura. Adrenalina. Bota aquele adrenalina, bota esse concreto aqui, me chama isso aqui. Não, eu preciso de tal coisa. Eu acho que isso, tu te sentir vivo, né? Exercendo aquilo que tu gosta. E digo assim, eu comecei a profissão por talvez um planejamento da minha tia, que foi o que me indicou, mas eu não conhecia muito a engenharia. E eu fui descobrindo ao decorrer do tempo que eu não sei fazer outra coisa, assim, realmente. Eu acho que não existiu aquele assim, eu nasci para ser engenheiro. Não. Não. Eu descobri isso com o tempo e com o desenvolver com o desenvolver da carreira. Eu acho assim, não desistir, nunca. Momentos ruins vão existir, vai ter, né? A gente só precisa ter a resiliência, como o José falou, e acreditar no teu potencial, buscar conhecimento, melhorar sempre e se colocar à disposição no mercado, sempre com verdade, né? Acho que isso é bem importante. Porque eu acho que quando a gente faz engenharia, todo semestre a gente pensa em desistir, né? Nossa! Tá chegando aquela prova, eu não vou terminar esse semestre. Por que eu escolhi esse negócio? Quantos dias que voltou pra casa assim, ó, não veio mais. Não amanhã. veio Não mais. veio. Eu lembro como É se meu fosse último hoje. dia. Não, Final ou do então, oitavo, final quando do- pegava o boleto assim, terceira fase, nossa, terceira fase, quarta fase, aí já começava, não, décadas lá, Nossa! quantas fases são? 10. São 10, eu fiquei 5 anos, foi 5 anos. 10, Quinta 11, fase, 12, dependendo. Passamos 50%. Foi 12. Não, eu fui 5,5. 5,5 também. Eu foram 11 fases. Eu lembro, Então, era cada fase uma emoção. eu lembro da oitava fase. Eu estudando pra prova de fim de ano. Eu lembro como se fosse hoje, assim, ó, estudando pra prova. Eu debruçado na mesa, chorando. Eu não consigo mais existir agora. Eu já cheguei Não até posso aqui. mais desistir, Não posso né? mais. Nossa, até o último semestre eu pensei em desistir. Bem, Misericórdia. Não, mas eu fui nessas 11 fases porque eu, graças a Deus, reprovei em apenas uma matéria. A faculdade Nossa, inteira. eu não. Eu reprovei, eu nunca vou esquecer, nem da matéria e nem da professora. Ela era uma boa professora também, mas eu reprovei, né? Sim. A resistência dos materiais 1. Ah, sim, isso aí. Na primeira prova, eu sempre fui bem, assim, eu estudava muito, mas primeira prova eu tirei 3, deu. Pode deixar. Na segunda prova eu recupero. Tiro 1. 2. Deu, não, mas deixa que agora... 1. Foi assim, uma nossa. coisa, uma calamidade. Decaindo. Eu não tinha mais estrutura para aquela prova, Acredito. para aquela matéria. Mas aí, né, de fato, encontrei ali onde era a minha dificuldade. E No outro semestre. no outro semestre eu passei, lembra? 8,5 a primeira prova. Ah. Nossa, 8,5. Mas olha, eu fiquei arrasada. Mas é Sim, normal, Eu, né? Nesse, era a quarta fase. Resistência dos materiais 1 era na quarta fase. Aí eu pensei, isso não é pra mim. Isso não, vai ser. Daí deu certo. Sou Mas brasileira, por não desisto causa nunca. daquela matéria, aquela única matéria que eu reprovei a faculdade inteira, né? A universidade toda, eu quase desisti. Vou te contar Mas deu uma certo. coisa. Mecânica dos fluidos. Eu tenho Terrível. pavor por mecânica dos fluidos. Reprovei uma vez na matéria. Fiz de novo. Eu achei que eu ia reprovar de novo. Tá, passei. Fui na pós-graduação de engenheiro de segurança do trabalho. Tem aquela questão de descida de tubulão. Mecânica dos fluidos de novo. E teve prova. Eu pensei, vou reprovar aqui de novo. Graças a Deus não teve conta tudo de certo. mecânica dos fluidos. Tudo bem. Passou-se o tempo, entrei no mestrado. Mecânica de fluido. De novo, mecânica dos fluidos, questão de calcular comporto de Drenagem. cálculo de tubulão e coisa. Enfim, pensei, agora que ferrou. Deu tudo certo também. Então, mecânica dos Desistir fluidos pra nunca. mim é o que ainda. Desistir nunca. Nunca me É peça uma pra me matéria muito calcular hidráulica, que eu não sou boa Não nisso. vai. Nunca calculei nada de instalação hidráulica. Realmente, Aí nunca fiz nenhum cálculo de instalação Aí hidráulica. tá a importância E é uma da matéria muito difícil. da Muito engenharia ter difícil. várias vertentes. A gente sabe onde a gente não é bom. Onde não é E, bom. Isso. e descobre onde a gente é bom. Até hoje, nunca fiz um projeto hidráulico, gente. Não, residencial. Sim, é fácil. Bem Nem tranquilinho, residencial, nem residencial. Residencial é bem tranquilo. Não boto Gente. meu dedo onde eu não sei. Queria agradecer por vocês terem vindo. Acho que foi bem bom a nossa conversa, foi bem legal. Foi. Então, acho que foi necessário pra gente se conhecer e conversar um pouco sobre
a engenharia que a gente ama também, que é o nosso dia a dia, né? A gente passa mais dia na empresa do que na própria casa da gente. Com certeza. Então, obrigado por ter vindo. E vamos lá, vamos ver os próximos capítulos Isso aí. dessas Agradeço reuniões. também. Valeu. Prazer agradeço estar também, aqui com pra mim é um vocês. prazer também estar com Esses vocês. engenheiros maravilhosos. Ah, Uhum. Legal. Que agora, Contamos tudo que eu com- tiver dúvida, eu já sei pra quem perguntar. Contamos com o próximo episódio agora. É isso aí, Isso aí, vamos valeu. ajeitar. Valeu. Valeu.